O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Bom, quem não ama estimativas, especulações de quantas civilizações como a nossa existem lá fora? Tem uma nova dessas estimativas aí na praça e ela conclui que, atenção, que rufem os tambores, que há neste momento na Via Láctea um mínimo de 36 sociedades alienígenas comunicativas, ou seja, capazes de construir aí radiotelescópios e tentar comunicação interestelar. Ou seja, como a gente, né? Levando em conta a margem de erro das estimativas aí desse cálculo, o número ficaria em qualquer coisa entre 4 e 211. Foi aí o que concluíram o Tom Westby e o Christopher Conseliti, da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, num artigo recém-publicado no periódico The Astrophysical Journal. O trabalho da dupla é justamente uma adaptação da equação de Drake, à luz de um conceito que eles definem como princípio copernicano astrobiológico. Ele parte do pressuposto de que a história da vida na Terra representa um desfecho típico do que se pode esperar de planetas nas mesmas circunstâncias do nosso, após 4 bilhões e meio de anos. Pressupondo também que o tempo de vida médio de uma civilização comunicativa, ou seja, com radiotelescópios, seja de 100 anos, eles chegam a esse número de 36, o que significa que a mais próxima de nós estaria a 17 mil anos-luz e efetivamente longe demais para que seja possível fazer contato com ela. Os pesquisadores defendem que as buscas da pesquisa conhecida pela sigla 7 continuem, mas caso nada seja encontrado, indicam que uma das seguintes coisas devem ser verdadeiras. Ou o tempo médio de vida de uma civilização comunicativa deve ser bem menor que 2.000 anos, ou os eventos da vida na Terra são bem singulares e atípicos. Cássio, você leu aí esse estudo? O que você achou? Bom, primeiro podemos dar um panorama da o que eu falei, é um programa inteiro, só isso aqui. Mas assim, equação de Drake. Na verdade é uma sequência de pontos de interrogação, né? E aí eles fizeram uma adaptação disso. Queria a sua opinião desse novo estudo. Pois é, Salvador, eu dei uma olhada, sim, para saber lá o que era até esse princípio copernicano, e o que você falou, ele é uma sequência de probabilidades, de pontos de interrogação que é interessante para você saber o quanto você conhece aquelas variáveis, né? Por exemplo, ele começa com a taxa média de formação de estrelas na nossa galáxia, isso a gente sabe. Aí, qual é a média de estrelas que tem planetas, qual é a média de planetas que podem desenvolver vida, que desenvolva vida que se sustente, e assim vai. Então, é mais interessante de você pensar na equação de Drake não como uma equação que vai dar um x igual a n, né? N igual a 36, 37, que tem 36, mas saber que parâmetros a gente precisa conhecer melhor para chegar na resposta. Então eles fizeram esse exercício bacana, eles a partir dessa hipótese do princípio copernicano, que a gente é uma sociedade, uma civilização típica, que já é uma hipótese muito forte. E quando você volta para a equação de Drake, você vai lá seguindo a sequência das variáveis, dos desconhecidos. Como eu falei, começamos com o número de estrelas que se formam na galáxia. Bom, na Via Láctea a gente já sabe. Uma média de estrelas que tem planeta, na Via Láctea a gente já sabe. Uma, né, estrela, um planeta. E já a segunda, o número de planetas que podem desenvolver, que têm condições de desenvolver vida. A gente já sabe isso? Olha para o sistema solar. Tem a Terra, 1 sobre 8 planetas, 12%. Mas você não sabe nem se a gente tem vida em Marte, microbiana, vida nos oceanos de Europa, nos oceanos de Encélados, em Tritão, que parece suspeita que tem também um oceano, em Plutão, que existe a suspeita que existe oceano também, debaixo de todo o gelo. Então já no caminho das 7 variáveis, chegou na terceira a gente já não sabe mais. Então realmente é um exercício bacana, mas é um exercício só para você saber, olha, vamos melhorar aqui, aqui e aqui,
para que a gente possa fazer uma estimativa melhor. E 36, ou até no máximo 210, é um pouco desesperançoso, né? Entre 200 bilhões de estrelas, você ter 200 civilizações, a não ser que seja uma civilização aqui em Alpha Centauri, ou ali na estrela de Barnard, que é a outra estrela, né, na sequência das mais próximas, a gente não vai saber delas uma escala de tempo aí de mais de milhares de anos. Pois é, o charme e a brincadeira deles foi fazer assim, foi dizer, olha, vamos fingir que a Terra é um exemplo típico. E aí, baseado nisso, tentar calcular. E o que eu acho mais interessante é que no final, o resultado que eles obtêm é muito em razão do tempo de vida médio de uma civilização, que talvez seja a maior dúvida existencial proporcionada pela equação de Drake, né? Saber quanto tempo, em média, sobrevivem civilizações como a nossa, pelo óbvio interesse da gente saber se a gente tem uma longevidade aí, ou se de repente, 100 anos depois de descobrir a bomba atômica, as civilizações normalmente se destroem, ou elas acabam degradando seu ambiente de tal maneira que rompe com o equilíbrio ecológico no planeta e elas se destroem, ou elas brigam por métodos, enfim, tem N formas de se extinguir. A grande dúvida é, nós vamos nos extinguir ou não? E o curioso desse exercício deles é esse. Se eles deixarem de presumir que o tempo médio é 100 anos, que é o tempo que a gente já sabe que é possível porque nós já vivemos 100 anos como uma civilização comunicativa, mas for 1 milhão de anos, aí o universo vira o de Star Trek. Tem uma a cada esquina aí. Exato. A principal variável é justamente essa, o tempo que a gente consegue sobreviver depois de chegar na tecnologia de dominar, né, a fissão nuclear e o que está próximo aí do desenvolvimento das comunicações por rádio, né? É exatamente essa a mais interessante de todas. Será que a gente consegue, o desenvolvimento industrial quebra tanto o meio ambiente assim, que faça uma catástrofe ecológica e a gente não sobreviva, né?